da votação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, aqui no estúdio com o deputado João Campos, relator da PEC 412 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, deputado Aloysio Mendes, do PTN do Maranhão, deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e a nossa produção havia confirmado a presença do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, no programa, mas ele perdeu o voo e não pôde comparecer, infelizmente. Deputados, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês aqui, de todos os senhores aqui. Gostaria de começar o programa com o deputado relator da matéria na CCJ, deputado João Campos, mas coloco a pergunta para todos, que eu acho que primeiro a gente precisa esclarecer por que é que a Polícia Federal está submetida hoje ao Ministério da Justiça, deve ter uma razão para que isso aconteça, né? E se ela precisa de alguma outra autonomia, se ela já tem autonomia, se ela precisa de alguma outra autonomia ou não. Deputado João Campos, eu estou com a palavra. Veja você, dentro da estrutura de organização do governo, em tese, todas as instituições ou órgãos do governo têm que estar subordinados ou vinculados a algum ministério. Acho que essa é a primeira razão. A Polícia Federal, enquanto instituição, então, teria que estar dentro ou vinculada à estrutura de algum ministério. O único ministério que tem pertinência com as atividades da Polícia Federal é o Ministério da Justiça. Acho que essa é a primeira razão. Segundo, porque certamente, dentro das atribuições do Ministério da Justiça, deve ter alguma atribuição relacionada com política de segurança pública de caráter geral. O artigo 144 da Constituição diz que segurança pública é dever do Estado. E quando a Constituição diz que é dever do Estado, ela não está dizendo que é do Estado-membro. É Estado, o conjunto da federação. Portanto, o governo federal, as unidades federadas, os Estados-membros, o DF e os municípios. Não é? Nesse sentido, portanto, eu acho que nós temos uma compreensão muito clara do porquê que a Polícia Federal está vinculada ao Ministério da Justiça. Estruturalmente, mas no mérito, assim, por que o trabalho precisa? A Polícia Federal, ela de fato não tem autonomia. Nós aprovamos uma lei, salvo engano, no ano passado, que deu uma autonomia técnica para o curso da investigação criminal. Essa é uma autonomia muito importante, muito significativa, que acho que vai ao encontro da cidadania, do desejo da sociedade, torna cada vez mais a Polícia Federal uma polícia de Estado e menos polícia de governo, que é o desejo, penso, de todos nós. Essa PEC vai além. Ora, se a autonomia técnica está garantida numa lei, a proposta de emenda constitucional procura garantir a autonomia orçamentária, administrativa, até para garantir uma paridade com as outras instituições de Estado. A Polícia Federal não é um órgão apenas, é uma instituição. A exemplo do que é o Ministério Público, do que é a Advocacia Pública, a Defensoria Pública. Nesse sentido, caminha para garantirmos, inclusive, a paridade entre essas instituições. Certo. Deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor pediu a retirada da urgência, né? Apresentou um requerimento. Por quê? Como é que o senhor vê essa questão? A minha principal, posso nem dizer exigência, né, mas minha principal intenção é chamar os outros cargos da carreira da Polícia Federal para o debate, já que essa PEC foi feita, por exemplo, sem chamar a FENAPEF, que é a maior federação que engloba em seu seio papiloscopistas, agentes e escrivães de Polícia Federal. Tem batido duramente, né? Já que a gente vai tratar aqui de uma matéria relativa à instituição, por que deixá-los de fora? E eles têm realmente uma grande crítica com relação a essa PEC, é que na nova redação dada ao parágrafo 1º, ela retira do texto a palavra carreira. Isso aí abre espaço para que os delegados possam construir uma outra carreira. Só para deixar bem claro, hoje em dia a carreira na Polícia Federal ela é única, dividida em cargos. Esses cargos são escrivão, agente, papiloscopista, delegado e peritos. A partir do momento que você acaba com isso, você está dando brecha para que ocorra uma nova carreira. E o ensejo dos delegados é sagrarem-se exclusivamente como autoridades policiais, em desprezo aos demais cargos, né? Pelo menos a intenção aqui, jurídica, dentro do Congresso Nacional é essa, e eu acredito que não é esse o caminho certo que nós temos. Inclusive, não temos exemplos disso em polícias do exterior, que dão certo. E a gente não precisa ir muito longe, não. É só a gente analisar como é que funciona, por exemplo, a polícia do Chile, onde 98% das investigações acabam achando a autoria do crime. Enquanto aqui no Brasil, a gente não chega nem a 10% disso. 5, 8%. Na verdade, a gente só quer copiar aquilo que dá certo no exterior
e trazer aqui para dentro do Brasil. Então, acho que nada mais saudável do que aqui na Casa do Debate a gente poder tratar essa matéria com calma, já que pairam tantas nebulosidades por cima dessa matéria. Ou seja, tem uma briga interna dentro da própria PF, né? Deputado Aloysio Mendes, o senhor é agente federal, né? Agente federal. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu, na mesma linha do que disse meu colega Eduardo, eu acho que essa PEC 412 não vem de encontro aos anseios da Polícia Federal como um todo. Mais de 90% dos integrantes da carreira são contrários à PEC. É uma parcela de 10% que corresponde aos delegados, está defendendo essa PEC. Ela não foi debatida internamente. E é uma coisa até surpreendente, se uma PEC ela é tão interessante, tão importante para a reformulação da ação da Polícia Federal, por que mais de 90% dos seus integrantes são contra? E não é só isso. O Ministério Público Federal é contra, a Associação dos Procuradores já se manifestou sobre isso e o Supremo Tribunal Federal, inclusive. O ministro Gilmar Mendes, recentemente, numa entrevista, disse que não só é contra a PEC, como ela é inconstitucional. Eu acho que a Polícia Federal carece de uma série de discussões muito mais importantes para a sociedade do que dar essa autonomia administrativa e financeira que visa exclusivamente o interesse corporativo de aumento de vencimento dos delegados de polícia. Eu acho que a discussão... Os agentes acusam isso, Não, né? isso está claro. Se discutir hoje falta de autonomia da Polícia Federal investigativa, é um absurdo. A Polícia Federal está investigando aí as maiores autoridades desse país, os maiores empresários desse país, sem nenhum tipo de interferência. Então não é uma questão de autonomia investigativa. Isso a Polícia Federal já o tem. É uma outra questão, é a questão administrativa e financeira, que é de interesse de uma parcela ínfima da Polícia Federal e que tem interesses corporativos na defesa dessa PEC. Tá certo. Deputado Hugo Leal, o senhor é o fiel da balança. Eu estou muito à vontade aqui para poder falar, porque eu não pertenço a nenhuma categoria, né? Assim como nossos colegas, né? O João Campos é delegado, o Eduardo também é agente e o Aloysio é agente. Eu sou agente do povo, né? Como todos nós aqui somos representantes do povo, não é? A questão não é essa. A questão esse debate vai ficando cada vez mais acalorado, e eu já estou nessa casa aqui há 9 anos e sempre participando da Comissão de Segurança Pública, mesmo não sendo da área de segurança pública, apesar de já ter militado no setor. E qual é a grande preocupação? O que nós temos que focar? O Aloysio disse bem aqui, a autonomia para o processo, para a investigação, ela já existe. Hoje a forma, quer dizer, o modo que a Polícia Federal tem agido, tem se comportado, até mesmo na condução, na escolha, reclamam, né? na escolha dos agentes, nessas circunstâncias, a influência que até então, em outros tempos, existia muito forte, hoje com a transparência, com redes sociais, essa situação não é tão vamos dizer, colocada, tão a olhos vistos. Então, essa questão, o que precisa ver é a autonomia, sim, na investigação. Não pode ter influência externa, aqui você pode, aqui não pode. Agora, a ação policial tem que continuar. Então, essa autonomia administrativa e financeira busca o quê? Né? Busca um benefício de uma entidade que, do ponto de vista que é um braço armado também, nessa circunstância, vai ter autonomia administrativa e financeira, com que fim? E essa que é a sociedade que nós estamos perguntando. Não é contra a Polícia Federal, não é contra um conceito que nem existe em lugar nenhum do mundo. Isso, um braço armado, a mesma coisa. Daqui a pouco as Forças Armadas também querem declarar autonomia financeira administrativa. É uma circunstância que, a certo ponto, chega a impressionar, porque quem não conhece acha que isso é fundamental para que a polícia faça o seu trabalho. Mais importante, o que nós temos que discutir, independente da PEC 412 ou a PEC 361, é como está a situação hoje da persecução penal, como a questão da investigação. Esse debate, eu falo muito a cavaleiro, repito aqui, porque essa discussão entre o agente, às vezes o delegado, entre a Polícia Militar e a ação da delegacia do delegado, entre outros agentes como a Polícia Rodoviária Federal, todos defendendo uma lógica que eu também vejo que é importante, chamado ciclo completo de polícia, ou seja, atividade policial. Por quê? Porque o delegado, ele está num conceito ali, na presidência desse inquérito, e ao assumir essa presidência, ele exerce uma atividade policial, mas ele é a autoridade judiciária. Eu propus nesse debate uma outra PEC que discute exatamente essa persecução penal, a 8915. A 89 de 2015. Que discute o seguinte, qual é o papel do delegado hoje é muito mais vinculado ao judiciário do que à atividade policial.
Você tem que debater os chamados, aí na França esse conceito já é consolidado, o juizado de instrução. Ou melhor, juizado de garantias. O que o delegado já faz no flagrante. Aliás, o meu estado, Rio de Janeiro, criou recentemente, antigamente tinha uma central de flagrantes, hoje tem uma central de garantias, onde ali já tem todo o atendimento, tem carceragem, tem tudo para poder fazer o flagrante da forma mais rápida possível, para que o flagrante, quando chegue no judiciário, não seja derrubado, não seja anulado por alguma outra consequência que, na atividade de uma delegacia, às vezes não faz a ação completa. Isso ajudaria a elucidar os crimes? Exatamente. O que é a sociedade... A baixa efetividade da Polícia Brasileira é em função de que disse o deputado Leal, da reformulação do nosso sistema policial, que é extremamente arcaico, ultrapassado, e que a proposta do deputado Leal resolve isso, né? O que nós estamos discutindo, repito aqui, eu acho que a autonomia é muito bonito, o texto, assim, quando você faz o discurso, ele fica bem, a sociedade fala, acho que a autonomia, porque a polícia tem que ser independente. Não é isso, não é questão de independência, é questão de eficiência, é questão de ação. A polícia é investigativa. Essa figura ali no bojo do processo, do inquérito, depois do processo, presidindo o inquérito, determinando, parece que ele está meio que anômalo ali. É uma circunstância que, aliás, desde 1935, ainda no Estado Novo, a proposta era criar o juizado de instrução criminal, ou o juizado, hoje chamado juizado de garantias. E foi feito por decreto, na época de Getúlio Vargas, foi estabelecido esse princípio, que vai ter um inquérito, vai ter um delegado, e essa forma, até porque, àquela época, sim, existia uma ingerência maior do Estado, né, ou uma ingerência maior do governo. E isso deturpava, mas isso há 80 anos atrás, 70 anos atrás. Nós estamos numa outra fase. Hoje, polícia, hoje segurança pública é muito mais informação e tecnologia. E isso aí não precisa de autonomia, precisa de eficiência e eficácia para mostrar à sociedade que é possível fazer investigação. Eu vou passar a sua pergunta diretamente para o deputado João Campos, porque ele falou assim, autonomia financeira e orçamentária com que fim? Né? O deputado Leal colocou essa questão. E eles colocaram também a questão de a polícia já ter autonomia, né? Os procuradores falam isso, mas os delegados reclamam que houve sim interferência no caso da Lava Jato. São acusados de usar isso, inclusive, em favor deles, né? Mas reclamam disso que teve gente que ficou 2 meses sem receber salário e pessoas que são retiradas dos seus cargos, das superintendências, em função da investigação que ocupou naquele momento. Como é que o senhor vê essa questão? Veja você, por que a autonomia orçamentária financeira? Se isso não tem nenhum significado, vamos tirar das instituições que tem. Vamos tirar do Ministério Público, vamos tirar da Defensoria. Não tem significado, não serve para nada. É apenas um conceito. Por que não tirar? Me parece uma contradição. Como é que o Ministério Público é uma instituição que hoje tem o poder investigatório, além das polícias, porque hoje o Ministério Público tem o poder de investigação criminal e civil, e alguns setores do Ministério Público hoje são armados. Se não tem um quadro próprio armado, tem a polícia dentro da instituição Ministério Público, e eles brigam pela instituição, brigaram pela autonomia funcional, administrativa, orçamentária, financeira, na Constituinte, e conseguiram. E se hoje propuser para o Ministério Público renunciar, não quer, é uma contradição. Como é que brigam para ter a autonomia orçamentária e entendem que a outra instituição de igual posição não pode ter, porque é apenas um conceito. Isso não tem resultado nenhum. Ah, não, porque para as investigações, para a polícia obter melhores resultados da investigação, precisa mudar o Código de Processo Penal, precisa de outros instrumentos e não dessa autonomia. Ok, busquem a efetividade do Ministério Público na investigação. Os resultados são muito piores do que das polícias brasileiras. Então, repito, se é assim, vamos tirar a autonomia da polícia, do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, da Defensoria, vamos frear a PEC que propõe a autonomia para a advocacia pública. Não faz sentido? Claro que faz sentido. Porventura, o orçamento da Polícia Federal é executado da forma como é aprovado nessa casa? Porventura, a Polícia Federal tem tido privilégios quanto à execução do seu orçamento? O chefe da Polícia Federal tem atribuição de execução orçamentária? Não tem. Não tem. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Primeiro é o seguinte, o Ministério Público pode, mas não é braço armado. Braço armado é polícia.
O Ministério Público hoje, alguns Ministérios Públicos de Estado têm um departamento próprio de investigação armada. Não, vinculado à polícia. É o que eu saiba que é vinculado à polícia. Tem quadro próprio e esse quadro próprio, além disso, normalmente é servido com policiais militares que ficam dentro da instituição do Ministério Público. Não é que o Ministério Público requisita o policial para determinada diligência. Não. Ele faz isso. Cria o comando deles. E esse quadro, mas além da polícia que é requisitada, hoje determinados Ministérios Públicos têm um quadro próprio de investigação, de gente armada, com esquema de monitoração, de comunicações, daí por diante. Equivale a uma polícia. E tem hoje, por decisão do Supremo, a mesma atribuição que a polícia tem de investigação criminal. Sim, não. Isso, eu não tiro essa dúvida. Falou numa questão seguinte, hoje se questiona o seguinte, a Polícia Federal, a instituição não, uma parcela dos representantes da Polícia Federal, corresponde a 10%, está almejando uma autonomia financeira e administrativa porque acha que o Ministério Público tem e o Judiciário tem. Qual seria o intuito disso? Única e exclusivamente estipular os seus próprios salários. Não existe outra justificativa. Se o Ministério Público tem e o Judiciário tem, como disse o deputado João Campos, e está errado, não deve ter, não questionamos isso. O que nós vamos dizer é o seguinte, porque está na Constituição e foi colocado de maneira talvez equivocada essa autonomia para o Ministério Público, nós não vamos cometer o mesmo erro com a Polícia Federal. Até porque não existe paralelo no mundo de uma polícia com autonomia administrativa, financeira. Não existe exemplo no mundo. Os delegados dizem que a Scotland Yard tem... De maneira nenhuma. Se estão dizendo isso, estão levando ao erro. Não existe nenhuma polícia... Não existe nenhuma polícia no mundo que tenha autonomia administrativa e financeira. Nenhuma. Então isso não existe. Não existe. Estaria querendo uma jabuticaba brasileira. E extremamente perigosa. Você, quando dá autonomia a uma instituição armada, isso é até um risco à democracia, sem um controle externo. Então, isso não existe. Não existe no mundo, e eu desafio alguém a provar, uma polícia que tenha autonomia administrativa, financeira, como está colocado na PEC 412. Não existe. Agora, questionar hoje a autonomia da Polícia Federal para investigar é um absurdo. Me diga qual é a autoridade. Não está sendo questionado. Não está sendo questionado. Não, foi colocado por alguns delegados, inclusive dito que na Operação Lava Jato sofreram interferência. Deixaram de receber salário. Eu gostaria de que se fosse mostrado um exemplo de afastamento de algum delegado que estava presidindo o inquérito. Não existe. Isso está sendo colocado para a opinião pública como forma de justificar essa PEC. O que se pretende exclusivamente aí é um pleito corporativista para que se possa, a partir da aprovação dessa PEC, se estipular os seus salários e equipará-los ao Ministério Público e ao Judiciário. O que é um efeito cascata danoso, porque no bojo disso virá também as polícias civis dos estados. Então, o próprio deputado João Campos tem uma emenda nesse sentido. Então, é extremamente perigoso, não só da questão democrática, onde você vai dar autonomia a uma instituição armada, mas, inclusive, a questão financeira e orçamentária. Os estados não teriam condição de equiparar o salário das suas polícias ao Ministério Público e ao Judiciário em todos os estados brasileiros. Isso quebraria os estados. Então, é outro problema sério que nós temos com relação à PEC. Eu não vejo nenhum risco nisso, sabe por quê? Porque hoje, do ponto de vista social e da imprensa, isso está garantido à Polícia Federal. Eu não tenho, deputada Luísio, nenhuma notícia, nenhum fato concreto de que alguém foi prejudicado na Lava Jato, um policial, um delegado, enfim, por interferência indevida. Não tenho. Eu tenho notícia de ameaças. Não é? Quiseram, mas em função da força social e da força da imprensa, não houve espaço para isso. E em função do apoio da sociedade à Polícia Federal e da imprensa, essa polícia hoje tem autonomia. Agora, essa autonomia não é institucional, não é perene, em função do momento que o Brasil vive, a Polícia Federal fazendo investigações que polícias do mundo não faz, adquire uma credibilidade tão grande que essa autonomia está garantida. Mudou-se o governo e não mudou o chefe da Polícia Federal. Mas não é porque o governo não quis, não. É por causa dessa força presente hoje. Então, essa é a melhor autonomia que pode existir. Não é porque ela não é perene, ela não é institucional. Isso amanhã muda. Isso é o controle externo. Esse é efetivamente o controle externo. Com relação à investigação, nós temos as entidades, Ministério Público e Judiciário, para proibir isso. Uma denúncia de um delegado sendo pressionado ou coagido, que faça a denúncia ao Judiciário e ao Ministério Público, que será efetivamente... Agora, os delegados afirmam, eu queria ouvir o deputado Eduardo Bolsonaro, os delegados afirmam que eles não têm, que sutilmente vão sendo retirados recursos de operações importantes, né? Eles alegam isso. Então, que acabam combatendo menos a corrupção ou o crime organizado em função de restrições orçamentárias e que a autonomia garantiria a permanência desse tipo de investigação. Na verdade, eu acho que o caso mais notório que nós tivemos, né, de uma, vamos dizer assim, de uma ameaça, concordando aqui em parte com o deputado João Campos,
foi a do ministro da Justiça, salvo engano, Aragão, um mandato relâmpago, né? Disse que afastaria toda a equipe da Polícia Federal caso sentisse cheiro de vazamento. Então, na verdade, esse tipo de reclamação nós ouvimos. Mas pode-se fazer, como o deputado Luiz Mendes falou, né? Colocar isso para frente via Justiça, via Ministério Público. O que eu gostaria de voltar aqui à questão é que eu não vejo com tantos maus olhos assim a autonomia orçamentária, não. O problema é que na Polícia Federal nós vivemos um racha, um conflito interno tão grande entre delegados e as demais categorias, em que, se você der uma autonomia para a Polícia Federal, por óbvio, os gestores, que são os delegados, são quem controlarão esse orçamento. E aí os demais cargos ficam com receio do que pode ser feito. Aí começam a surgir diversas teorias. E, mudando um pouquinho o assunto, voltando aqui à pauta levantada pelo deputado Hugo Leal com relação à efetividade, eu acredito no seguinte: ninguém confia na polícia. É por isso que a gente tem tanto controle. Eu cito como exemplo, interceptação telefônica. Na França, o prazo é de 6 meses. Em Portugal, 1 mês. Aqui no Brasil, 15 dias. Então, a cada 15 dias, você tem que refazer todo o processo, fazer degravação, enviar ofício para a Justiça, receber a autorização do juiz, oficiar ali a TIM, a Oi, a Vivo, enfim. Eu só estou dando um exemplo de como é ineficiente o nosso sistema quando se fala em Polícia Federal. E isso daí, podem ter certeza, o exemplo é repetido dentro dos inquéritos policiais. Então, se nós quisermos falar realmente de efetividade, a gente tem que também reformular o inquérito policial. Claro. Pode-se manter o nome, colocar outro nome, enfim. Mas o inquérito policial hoje em dia é um instituto falido. E se a sociedade quer ter uma polícia, uma investigação, uma punição eficiente, de fato a gente passa por essa parte. Qual o principal problema do inquérito? Eu acredito que o inquérito ele tem um trâmite muito arcaico. A cada 30 dias, a regra geral, ele tem que ser mandado para o Ministério Público fazer ali entre aspas, né? Fez que viu, dá um carimbo de renovado e manda de novo para a Polícia Federal. Só nesse trâmite aí, a gente está falando de pelo menos 10, 15 dias. Isso quando não se fala em recesso final de ano, que o inquérito fica parado mais de 30 dias. Então, são vários exemplos nesse sentido. Por exemplo, as pessoas envolvidas no inquérito, que vão lá prestar depoimento, elas podem falar uma coisa, chega na Justiça, fala totalmente outra. Um desrespeito com a equipe policial, mas só que o nosso direito, os nossos juristas, entendem que isso daí é um direito à autodefesa. Negativo. Quem faz isso nos Estados Unidos, meu Deus do céu, já vai começar encarcerado ali a sair do Tribunal de Justiça. É a falta de respeito com o delegado, com o escrivão, com a gente. Ricardo Eduardo, é essa que eu discuto. Para não fazer o bis e idem, ou seja, repetir o trabalho, a fase do inquérito tinha que ser transferido para dentro do próprio judiciário, no juizado de garantias, estabelecido ali. Então, mas o que eu estou falando, essa linha. O pessoal brinca que eu quero extinguir a carreira de delegado. Eu não quero extinguir a carreira de delegado, não é isso. Eu quero incorporar. Até porque na formatação que ela está colocada no Brasil não existe também no mundo paralelo. Eu quero incorporar a função dele como autoridade judiciária. Por que o senhor tem uma emenda, inclusive, num projeto de lei que pede a substituição da expressão de delegado por autoridade? Esse é o projeto de lei 8.515. Isso, 1815. Não, na realidade, a proposta é do deputado Laerte Bessa, que fala da criação dos núcleos de mediação, que a mediação pode ser feita dentro da delegacia. Na realidade, pode ser feita da delegacia, porque eu acho que essa mediação poderia ser transferida para esse tipo de procedimento. E outra coisa, quando eu defendo a questão da PEC 89, e não sou eu não, aliás, eu sou só um subscritor, a ideia já vem sendo debatida há muitos anos aqui no Brasil. O secretário nacional de Justiça, Ricardo Ballesteri, tem tese, o desembargador ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Nalini, também fala sobre esse tema, o ministro do Supremo Tribunal também, o ministro Nilson Naves, todos trabalham nessa convergência, nessa lógica da criação do juizado de garantias. E nesse caso, a proposta do deputado Laerte Bessa manifesta isso, ou seja, criar dentro do ambiente da delegacia um juiz de instrução ali, ou de garantias criminais, que você possa fazer o acordo, fazer a mediação, núcleos de mediação. E fala assim, a delegado de polícia. Não precisa ser delegado de polícia, pode ser a autoridade judiciária, que não necessariamente
possa fazer essa intermediação. A lógica ali, o conceito que o deputado Laerte Bessa traz nesse projeto era um conceito, mas o que eu quis era ampliar, aperfeiçoar exatamente, não só o delegado de polícia. Mas qualquer autoridade policial estivesse à frente da investigação. Aí começa o debate. Por exemplo, nós tivemos um debate desse também na Comissão de Segurança Pública, não nessa legislatura, na legislatura passada, que foi o termo circunstanciado. Foi uma discussão homérica por uma questão que é muito simples. Na minha opinião, era muito simples. Eu fui até o voto vencedor. É simples porque, como eu não estou na atividade, eu não sou da área policial, para mim, então, é simples. Falei, gente, mas não é mais fácil quem está ali atendendo a ocorrência, fazer, lavrar e chegar ao final e fazer um termo circunstanciado? A efetividade é muito maior, a rapidez, a eficiência disso. Essa lógica que é o meu debate, que isso aí que a aflição de fazer Tem um caso muito simples aqui, só para a gente, eu sei que vai encerrar o bloco, é o seguinte, se essa PEC fosse tão importante para a instituição Polícia Federal, como está sendo dito por aí, e dito aos quatro ventos, por que a categoria como um todo não estaria defendendo? Como é que pode você, integrante de uma carreira, eu sou 28 anos policial federal, não estaria defendendo uma PEC que fosse de interesse da instituição? Quando você tem 80% a 90% dos integrantes da carreira, peritos, agentes, escrivães, papiloscopistas, contrário ao texto da PEC, é porque alguma coisa não está certa. Nós queremos uma Polícia Federal mais eficiente, mais produtiva, que esclareça mais de 10% dos casos, que hoje, na nossa realidade, menos de 10% dos inquéritos chegam realmente a uma condenação. Então, nós queremos reformular o modelo de investigação no Brasil. Não é essa PEC que vai resolver e ela não é de interesse da sociedade. Ela é de interesse de uma categoria que briga por interesses corporativos pela aprovação de uma proposta que 90% da categoria não aceita. Deputado João Campos, o senhor, no próximo bloco, começa respondendo essa pergunta interessante. É isso, Expressão Nacional vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Aproveite para mandar sua participação 0800 619 619, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e Twitter @xnacional. Vai lá que eu estou te esperando. Oi, vamos dar uma olhada na agenda da semana? O projeto sobre a renegociação da dívida dos estados com a União volta à pauta depois de negociações com o governo e de mudanças sugeridas pelos líderes e incorporadas pelo relator. A proposta alonga por mais 20 anos o pagamento das dívidas se forem adotadas restrições de despesas, principalmente na área de pessoal. Na terça-feira, os deputados fazem uma comissão geral para debater o projeto que quebra o monopólio da Petrobras para a exploração do pré-sal no regime de partilha. Esse projeto está pautado em uma sessão extraordinária prevista para as 9 horas de quarta-feira. Ainda na tarde de quarta, tem sessão do Congresso para análise de vetos presidenciais. Na mesma sessão, deputados e senadores podem votar ainda projetos orçamentários, entre eles a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. E também nessa semana deve chegar ao plenário o processo que pede a cassação do mandato do deputado afastado Eduardo Cunha, ex-presidente da Casa. Nas comissões, a CPI do CARF, a CPI da máfia do futebol e a Comissão Especial do Marco Regulatório dos Jogos podem ter os relatórios finais votados. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar projeto que limita gastos do governo. Na terça, a Comissão Especial que analisa medidas contra a corrupção ouve o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Também na terça, a CPI do DPVAT deve receber o ministro da Saúde. O Senado também tem uma semana intensa com a votação do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff no plenário. E você acompanha tudo isso com a gente pela TV Câmara e no canal Câmara dos Deputados no YouTube. Para você, uma boa semana. TV Câmara. Aqui tudo é política. Parlamento Brasil é uma viagem pelo país. Repórteres da rede de emissoras legislativas brasileiras e do Congresso apresentam produções especiais que oferecem uma visão da diversidade brasileira. E na janela cultural, um carinho especial para a cultura brasileira. Parlamento Brasil, aqui na TV Câmara.
O Expressão Nacional está de volta e hoje nós estamos conversando sobre a autonomia da Polícia Federal com o deputado João Campos, relator da PEC 412 na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, deputado Aloysio Mendes, do PTN do Maranhão, deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. A nossa produção, como eu já falei no primeiro bloco, havia confirmado a presença do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, aqui no programa, mas ele perdeu o voo e não pôde comparecer. Deputado, outro telespectador mandou uma pergunta parecida com que nós fechamos o primeiro bloco. Vou repetir aqui para o deputado João Campos. Luiz Carlos Cavalcante fala: boa noite, deputado. Gostaria de enviar a seguinte pergunta. Se a PEC 412 é boa para o Brasil, o que levou então o maior órgão de combate à corrupção do país, Procuradoria-Geral da República, a se manifestar contra a proposta? Se ela é boa para o país, o que leva mais de 90% da Polícia Federal, agentes, escrivãos, papiloscopistas e peritos, o Ministério Público Estadual e Federal e constitucionalista e ministro do STF, Gilmar Mendes, a se posicionarem de forma contundente contra a proposta? Ô, Luiz Carlos, se a independência administrativa orçamentária da Polícia Federal é ruim para a Polícia Federal e o Ministério Público é contra, por que essa mesma independência é boa para o Ministério Público? Por que essa mesma independência é boa para a Defensoria Pública? Por que essa mesma independência é boa para a Advocacia Pública? E para o Ministério Público isso já ocorre desde 88. E não há nenhuma aferição no Brasil de que isso foi ruim, que isso teve um prejuízo para a sociedade, que isso teve prejuízo para a instituição, para os membros ou para os servidores do Ministério Público, até porque o Ministério Público não é formado só de membros do Ministério Público, procuradores da República ou nos estados, procuradores de justiça e promotores. Não, lá tem servidores. E não se tem notícia de que foi ruim. Ora, por que para as outras instituições tudo é positivo, agora para a Polícia Federal a independência é ruim? Eu não consigo assimilar. Na minha compreensão, Luiz Carlos, nós temos hoje já uma independência garantida. Mas essa independência não é perene e não é institucional. Ela é momentânea. Ela está sendo garantida pela imprensa e pela opinião pública. E pode passar. Deputado. Nós estamos querendo, portanto, uma independência institucional, perene. O que foi dito aqui da possibilidade do chefe da Polícia Federal, não tendo condição de executar o orçamento, em algum momento esse orçamento ser manipulado para prejudicar alguma investigação, alguma operação? Denuncia. Claro que isso é possível. Sim, mas denuncia. Mas então é possível denunciar também em relação ao Ministério Público, se isso porventura acontecesse, claro, se não tivesse autonomia? Claro. Mas eles não quiseram utilizar esse expediente, eles quiseram a independência. Se a independência orçamentária e administrativa não traz nenhum prejuízo, por que não fazê-la? Por que não fazê-la? Tem um problema, me parece, entre Ministério Público e Polícia Federal, né? Um fica acusando um de não querer submeter o outro contra o outro. Acho que não existe problema, não existe a convivência existe a relação de que é a responsabilidade de cada um. O Ministério Público, às vezes... Há uma sombra sobre a atuação de uma instituição e outra que acaba criando algum conflito. Mas eu acho que um exemplo claro sobre isso é o seguinte: quando se pleiteou a independência do Ministério Público na Constituição, todo o corpo funcional do Ministério Público, seus técnicos, seus analistas, seus procuradores, defenderam essa tese. Já na Polícia Federal, eu sou integrante da carreira, o Eduardo é integrante. Se nós entendêssemos essa PEC como benéfica para a instituição, é óbvio que nós estaríamos defendendo isso. Eu não vou querer conspirar contra a instituição do qual eu sirvo há 28 anos. Então é óbvio que alguma coisa está nebulosa nessa relação. Se fosse interesse da instituição, porque 90% da categoria dos integrantes da carreira policial seriam contra a PEC. Então não teria lógica nisso. O que a gente está discutindo aqui é que essa PEC, além de não ser de interesse da instituição, de 80% a 90% dos seus integrantes, não é de interesse da sociedade. Não existe, como eu disse, no mundo um paralelo de uma instituição armada, uma polícia no mundo, as polícias mais eficientes do mundo, FBI, Scotland Yard, Gendarmerie francesa, nenhuma delas precisa de uma independência funcional e administrativa para ser eficiente, para esclarecer 90% a 95% dos seus crimes. Tem uma frase forte dos procuradores na nota, né, que fala: não há exemplo histórico de democracia que tenha sobrevivido intacta quando as Forças Armadas ou polícias tenham se desvinculado de controles. Isso é uma ameaça até à democracia. Você tem um poder armado que não sofra a fiscalização
de algum órgão maior. Então, é um risco também da democracia. Porque não sofre fiscalização. Agora, a fiscalização existe em todos os espaços do Brasil. Sim. A única instituição que não tem fiscalização no Brasil é o MP. Os poderes são fiscalizados, o judiciário é fiscalizado. Nós aqui, legislativo, não tem nenhum mais fiscalizado do que nós. Nesse ponto eu concordo. Aí nós temos uma convergência. É verdade. De fato, o MP acho que é o poder que tem mais liberdade. Eu acredito que onde há o ser humano, há corrupção. Nós não estamos defendendo aqui. Se vemos os fatos, a corregedoria do MP, o que eles apuram, o que eles, vamos dizer aqui, condenam, e for olhar para as corregedorias das polícias, meu Deus do céu, a gente vai ver que nas polícias o pessoal condena... Ninguém está dizendo que o modelo do Ministério Público é ideal. Eu também acho que ele tem que ser questionado. Eu não concordo com essa autonomia do Ministério Público, inclusive com relação às punições aplicadas. A punição máxima que dá um procurador quando é pego em algum desvio de função é a aposentadoria compulsória. Ele vai ganhar o seu salário aposentado. Isso é um absurdo também. Nós precisamos corrigir na casa. Agora, não é porque nós temos um erro no Ministério Público que nós vamos estender esse erro à Polícia Federal. Com um agravante. A Polícia Federal é uma instituição armada. Então, precisa-se de uma atenção maior e a preocupação é maior. Então, é claro... O senhor fala em ameaça à democracia. Eu queria que o senhor deixasse mais claro para quem está nos assistindo. Olha, você imagina um poder, uma instituição, com as atribuições, as prerrogativas que o Ministério Público tem hoje, dada a uma polícia, que ela é armada, ela é capilarizada, ela tem um poder infinitamente maior que o Ministério Público. Então, é realmente um risco. Você, de repente, você vai criar um monstro. Deputado Luiz. Até só um minuto, João. Porque você não tem um exemplo no mundo semelhante que tenha dado certo. Aliás, não existe nenhum. Então, eu acho um risco. Agora, independente disso, eu acho que não atende aos anseios da sociedade. Eu acho, inclusive, porque ela, aprovada para a Polícia Federal, ela será estendida às polícias civis dos estados. É óbvio, as instituições são mesmas, é a Polícia Judiciária dos estados. E você imagina qualquer delegado de polícia em qualquer cidade pequena do nosso Brasil, com autonomia funcional, administrativa, sem ter uma fiscalização como nós temos hoje, um poder de exercer. Os governadores não iriam comandar suas polícias. É um risco realmente a democracia. Eu entendo assim. E mais do que isso, não é constitucional. O próprio ministro Gilmar Mendes já disse, não é constitucional uma autonomia desse nível à Polícia Federal. Deputado Eduardo Bolsonaro, tem uma pergunta que até era para o deputado João Campos, também ele pode responder, mas eu vou passar para o senhor, porque o senhor tocou nesse assunto do inquérito. Eu tenho para o deputado João Campos também, mas depois eu vou... Mas o deputado pode responder também. É porque ele tocou no inquérito, justamente o que o senhor estava falando. Ele pergunta, esse modelo de polícia com inquérito policial e delegado existe em mais algum lugar do planeta? É o Rogério Henrique, do Rio de Janeiro. As notícias que eu tenho é que existe uma meia dúzia de planetas, acho que é Zimbábue, Timor-Leste, Zâmbia, mais um ou dois ali da África. São países que não são referência na área policial e têm uma realidade até instrumental bem diferente da nossa. Então o que eu falo é que nós temos que seguir exemplos internacionais, que dão certo. E se nós olharmos todos os exemplos internacionais que dão certo, a gente vai convergir para o ciclo completo de polícia, a gente vai convergir para uma carreira única. Eu sei que é muito difícil de falar isso aqui no Brasil, mas aos poucos a gente tem que esclarecer para a sociedade por que demora tantas horas para ela fazer um flagrante. Por que, por exemplo, quando a Polícia Rodoviária Federal, que sofre muito com a falta do ciclo completo, se ela encontra um crime na estrada, ela tem que às vezes viajar 200, 300 quilômetros para apresentar aquele crime para um delegado de polícia. Apenas para o delegado de polícia, não querendo menosprezá-lo, pois é uma pessoa estudada e altamente capacitada, mas apenas para ele dar uma rascunhada ali, ouvir as pessoas e encaminhar tudo para a justiça. Será que o policial rodoviário federal, que tem um nível superior, trabalha só ali na estrada, acostumado com aquele tipo de crime, será que ele não pode, naquele momento, resolver a questão, ao invés de levar testemunhas, vítimas, até uma delegacia a 200 quilômetros, fazer um flagrante, demorar, às vezes, mais de 20 horas? Sair da sua atividade, isso, sim, abandonar o seu posto, um dia inteiro. Fiscalização. Esse é que é o grande tema do ciclo completo. Eu sei que vai esbarrar em interesse dos delegados de polícia, porém, a gente tem que discutir esses temas sim. E, na verdade, aqui a pergunta que eu gostaria de dirigir ao deputado delegado João Campos é uma pergunta um pouco mais técnica. Sai um pouco desse assunto do ciclo completo que a gente está tratando aqui de Polícia Federal. João, por que foi retirado, tecnicamente, por que foi retirado aqui o termo carreira? Pois o artigo 144, parágrafo 1º, ele fala aqui carreira, para deixar bem claro, né, que a Polícia Federal é uma carreira única, dividida em cargos. E no texto proposto aqui na relatoria da 412, esse termo não aparece mais. Os agentes eles têm, né, um grande receio de que nós tenhamos aí aberto o caminho para que a Polícia Federal tenha várias carreiras, indo aí ao contrário ao pensamento do nosso legislador de 88 e dos exemplos internacionais de polícia que dão certo.
teria a possibilidade de fazer uma emenda com relação a isso? Foi algo proposital? Não sei. Não, é porque essa questão da carreira, pelo menos no meu entender, ela já está definida em esfera infraconstitucional. Aquela MP que veio tratando da autonomia... 657, 650 de 2014? Eu não lembro qual. Ela já disciplinou essa questão de carreira. Ao que me parece, isso já está resolvido em sede infraconstitucional. Mas quando você suprime na Constituição isso, ele suprime a questão da infraconstitucional. É grave a gente tirar esse termo que constava na Constituição, você corre o risco de criar várias carreiras dentro da instituição Polícia Federal. Só para complementar, na 443, salvo engano, que foi até aprovada pela Câmara, está no Senado, há a consagração do cargo de delegado de polícia na Constituição. Coisa que não existe hoje. Não, a Constituição hoje tem delegado de polícia. No 144, parágrafo 4º. As polícias civis dirigidas por delegado de polícia de carreira. Mas é uma carreira única. Todas as polícias são criadas como uma carreira única. A partir do momento que você suprime esse item na proposta da 412, você abre um espaço para criar várias carreiras dentro da instituição. Impressionante, vocês voltam para o mesmo assunto sempre. Discute e volta para o mesmo assunto. Falando ainda de carreira, agora tem uma pergunta para o deputado. Isso não é um ponto para a gente radicalizar. Eu acho que cabe diálogo em relação a esse ponto. Eu queria dizer o seguinte, a autonomia da Polícia Federal... Eu queria sugerir essa emenda da carreira. Por que não? Acho que a emenda a autonomia da Polícia Federal a fortalece ou a enfraquece? A carreira. Não, a polícia, a instituição. Particularmente, fortalece a instituição ou enfraquece a instituição? Num país de tanta criminalidade, a quem interessa uma polícia fraca? Bom, fica a pergunta. Agora, em relação à questão, da sua colocação, a questão do inquérito policial, nós estamos revendo. Eu sou relator da reforma do Código de Processo Penal. E lá não há de se reformar apenas o inquérito policial. O Código de Processo Penal é de 1941. Os procedimentos estão atrasados, superados, não é? O procedimento para produção de prova no processo está superado. O Tribunal do Júri, embora tenha sido reformulado em 2009, salvo engano, juízes que operam no Tribunal do Júri entendem que, apesar da recenticidade, já precisa ser aperfeiçoado. Então, nós estamos tratando dessa matéria. Em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, eu dizia isso numa audiência pública agora da reforma do Código de Processo Penal, eu acho que há um desencontro entre nós policiais que não se justifica. E foi apenas porque o legislador deu um apelido na lei dos crimes de menor potencial ofensivo ao boletim de ocorrência. Em vez de colocar BO, boletim de ocorrência, colocar termo circunstanciado de ocorrência, um nome bonito, não é? E aí criou uma briga. Eu falei esses dias na audiência pública, gente, por que a gente não tira termo circunstanciado de ocorrência e coloca que é um boletim de ocorrência? Porque de fato é. Você pega um termo circunstancial de ocorrência e um BO, é a mesma coisa. Muda só o apelido. Então você acha que o fato de incluir o termo vai tirar alguma prerrogativa da autoridade policial, do delegado de polícia? Não, eu acho que é uma questão tão pequena em função das grandes atribuições que tem a carreira de delegado, que eu acho que a gente podia deixar essa questão vamos de vaidade institucional. Só, é isso. Não é? Padronizar essa linguagem. Eu só queria aproveitar ainda o gancho da carreira. Foi uma pergunta do mesmo Rogério Henrique, perguntando agora especificamente do deputado Hugo Leal, falando de carreira ainda, né? Se nos países desenvolvidos a investigação é realizada por policiais formados em diversas áreas, a gente entra nessa questão da carreira, porque apenas no Brasil se exige a formação em direito para os chefes. Qual é o objetivo? É isso, perfeito. Na realidade é uma pergunta boa, porque não tem uma lógica. Você tem para outras carreiras, para perícia, né? Para os peritos, se você faz concurso para engenheiro, concurso para várias outras carreiras técnicas. Agora, na polícia, essa lógica também eu concordo. Acho que, me permite... Você tem que ter o conhecimento. Na polícia, o conhecimento de investigação pode ser aberto a qualquer segmento da sociedade, qualquer outra carreira da sociedade. A discussão é que, quando fala em polícia, aí o deputado João Campos vai levantar e falar, não, mas para presidir o inquérito tem que ser a pessoa com conhecimento de direito. Por quê? Por causa do delegado. A figura do delegado, a autoridade judiciária, não tem que estar na investigação, ele tem que estar na condução das garantias ao indivíduo. Por isso que esse debate sempre vai cair nessa esparrela do ciclo completo, do termo circunstanciado, do boletim, porque há, sim, uma visão do próprio delegado de polícia, entendendo que ele tem essa prerrogativa de presidir o inquérito, então as circunstâncias têm que chegar a ele
dentro de uma lógica, e alguns se comportam assim, não digo que é o caso do deputado João Campos, como a autoridade judiciária, presidente do inquérito, acima dos demais. Não existe isso. Polícia, para mim, polícia é polícia na sua circunstância, no seu espectro geral. Polícia é para investigar, para apurar, é até mesmo para ser ostensiva. Quando eu faço esse debate, polícia é polícia. Quer discussão de autoridade, de inquérito, é o judiciário. Por isso, aí há uma discussão. O Ministério Público tem até uma resistência quando a gente traz esse debate, não só quando chamar de transposição de carreira, que não há transposição de carreira, quero deixar claro que um dia faremos esse debate, mas é porque essa sintonia, a efetivação dessa investigação se dá com a polícia. Polícia no seu termo efetivo. Lato sensu, ou seja, de investigação, se for o caso de ser ostensivo. Quando se refere à figura do delegado, aí há sempre um bloqueio. Não, no nosso conceito só pode ser, para fazer carreira, só pode ser formado em direito. Sim, para o delegado, sim. Mas a PEC 361 não resolve isso, né? Não, que trata da carreira. Na verdade é o seguinte, o nosso modelo de segurança pública está falido, e isso é uma prova que nós somos um dos países mais violentos do mundo. O esclarecimento de crimes no Brasil é um dos menores do mundo. Começamos pela formatação. Nós temos duas polícias, uma civil e uma militar, que disputam espaço, brigam por espaço. Em alguns estados não podem nem se encontrar na rua, que há conflitos. Então o modelo começa por aí ser equivocado. Você tem um chefe de polícia, você tem um comandante-geral, estruturas extremamente onerosas e caras para o Estado e que muitas vezes ineficiente. Então o nosso modelo começa errado aí. Então eu acho que o cidadão brasileiro precisa entender que é preciso reformular o modelo da segurança no Brasil. Só assim, independente de PEC 412, nós vamos conseguir avançar no combate ao crime e dar ao cidadão mais segurança. Nós temos um modelo de segurança falido, isso é prova. Nós temos a cada ano 55, 56, 60 mil homicídios no Brasil e menos de 5, 6% são esclarecidos. Isso é uma prova que o modelo está falido. A discussão é mais profunda, mas é importante que a gente não deixe avançar projetos feitos nessa PEC que não resolvem a questão da segurança no nosso país e vão agravar ainda mais a complexidade da formatação do nosso modelo de segurança. Luiz, eu acho que é importante que você tocou aqui isso, porque tem uma questão que é conceitual e ela só se resolve pela questão da discussão da questão constitucional. Ela é conceitual, o que ele tocou aqui. E como é que a gente resolve? Outras questões, com discussão constitucional. Como é que você retira, como é que você iguala, que estabelece a carreira única, estabelece para a polícia. Ela é conceitual. Tem uma outra que é classista. Que defesa da classe é a discussão da classe, da perícia. A perícia tem uma PEC aqui, que só me engano 305, que independência funcional da polícia. O que não tem uma lógica, ela tem uma lógica. Eu até defendi, eu fui membro dessa comissão. Evitaria a indicação política? Não, evitaria que o perícia ficasse subordinado ao delegado de polícia. Se tivesse independência funcional e administrativa como que é a Polícia Federal hoje. Mas isso que eu falo, e tudo que está se falando aqui... Tudo quer ser independente. Mas é porque é o seguinte... Quer independência. Mas olha só, a independência da perícia é diferente. Não é autonomia administrativa e financeira. A independência dela, ela pode até discutir, mas o que ela quer é funcional para não ficar vinculada às circunstâncias da autoridade. O que também é um absurdo, desculpa, Hugo, porque as polícias mais eficientes do mundo, a FBI, a perícia está inserida dentro do modelo único de polícia. Ela faz parte do processo do modelo único, de carreira única. E a autonomia técnica já está assegurada de lei também. Mas, gente, olha só, aí a gente volta para o mesmo problema, porque uma questão é conceitual, o conceito de segurança pública, o conceito de efetividade, o conceito de eficiência na persecução penal. Você modelo atual de segurança pública brasileira exitoso? Não. Eu estou dizendo assim, então uma questão é conceitual, a gente vai discutir isso, ela permeia uma matéria constitucional, depois é uma definição da lógica do Código de Processo Penal, ou depois das leis extravagantes ou das outras legislações. Agora, a gente tem que fechar na questão conceitual maior, na questão conceitual do que tipo de investigação nós queremos, de tipo de persecução penal nós queremos, e aí sim entra esse debate que está sendo feito aqui com relação não é a PEC 361, a PEC 443 ou a PEC 402, porque elas são PECs classistas, elas discutem um ambiente interno que está legitimado, porque as classes podem se defender, mas do ponto de vista da solução, do ponto de vista da oportunidade ou da modificação do processo da segurança pública enquanto ostensividade, da segurança pública enquanto investigação, ela não dá alternativa e continua gerando conflito. E o próprio Ministério Público, por isso que eu falo do conceito, porque você tem que colocar aí no lugar dele. A Constituição de 88 concedeu ao Ministério Público corretamente
uma autonomia para poder atuar, e isso foi muito positivo. Ocorre que essa autonomia quase que vira um absolutismo. E aí que é um equívoco, também por parte dele. Tudo isso perpassa uma discussão conceitual que nós temos que retomar na própria Constituição. Não é limitar, não é tolir, mas é definir o seu papel é esse, o seu papel é esse, o seu papel é esse. Depois você desdobra na discussão do Código de Processo Penal. Para minha intervenção final aqui, gente, se ela fosse uma PEC de interesse da sociedade, em prol de uma investigação isenta, por que o Judiciário seria contra? O Supremo Tribunal Federal é contra? Porque o Ministério Público, que é parceiro da Polícia Federal, nas grandes investigações que tem encantado o país, é contra. Por que apenas os delegados seriam favoráveis? Por que 90% da instituição é contra? Alguma coisa está mal colocada na PEC. Então, não é possível que há uma conspiração do Judiciário, do Ministério Público e de 90% dos integrantes da Polícia Federal, porque aí você tira do efeito corporativista, porque se você tem o Judiciário e o Ministério Público também contra, alguma coisa não está bem explicada nisso. Então, o que eu vejo é que é uma proposta eminentemente classista, defendida por uma parcela pequena da instituição, 10% dos representantes, e que não visa a melhoria da investigação, do funcionamento, da estrutura e da eficiência do Polícia Federal. Muito pelo contrário, cria uma cisão interna que vai comprometer ainda mais a eficiência de um órgão que hoje é admirado por todos os brasileiros. Então essa é uma PEC que eu acredito que não terá sucesso aqui na casa, porque a partir do momento que a comissão, nós temos agora, acho que 20 sessões para debatê-la, né? A hora que isso for esmiuçado dentro da CCJ, que for trazido a claro o que se pretende com essa PEC, eu acredito que ela não passará nem na CCJ. A gente está caminhando para o final do programa, eu vou passar só a palavra para o deputado Eduardo Bolsonaro para a gente fechar com o relator. Perfeito. Eu só vou apenas aproveitar o gancho deixado aqui pelo deputado Aloysio Mendes e um receio que me é trazido pelos EPAs, né? Os escrivães, papiloscopistas e agentes da Polícia Federal. Por exemplo, dando uma autonomia administrativa, e como eu já disse, os gestores da Polícia Federal são os delegados, eles têm receio de que seja criada, por exemplo, uma carreira de nível médio. Há uma intenção, né, dos delegados de uma criação de uma carreira dessa, exatamente para auxiliar de maneira direta nos trabalhos, já que eles encontram certa resistência quando vão falar, determinar algumas ordens para agentes, escrivães e papiloscopistas que têm um nível superior. Por outro lado, os agentes tentam a sua equiparação com as agências, atividades típicas de Estado, né? Falamos aqui de Ancine, de ABIN, ANTAC, uma equiparação salarial com essas carreiras. E não conseguimos. Sabe por quê? Porque quando nós falamos da equiparação, todos estão falando de trabalhando em nível superior, o agente especial, no final da carreira dele, ele vai ganhar um pouquinho a mais do que o delegado no início de carreira. E os delegados entendem que essa diferença salarial quebra uma certa trava hierárquica e que isso quebraria uma hierarquia. Coisa que não ocorre, já que nos anos 90 havia agentes que ganhavam mais do que delegados e de forma nenhuma eles descumpriam uma ordem do delegado apenas por conta de receber um salário maior. Então é esse tipo de conflito que nós estamos tratando aqui. Numa instituição rachada, como atualmente está a Polícia Federal, essa PEC ela não vem em boa hora. Certo. Deputado João Campos, o senhor agora tem uma missão importante, né? Que é fechar o seu relatório. Foi pedido visto na CCJ. Sim. E o deputado Zé Carlos Aleluia pediu algumas audiências públicas, outros deputados. Como é que o senhor pretende encaminhar essas questões? Não, qual a sua expectativa? Eu acho positivo que as audiências públicas ocorram. Vai enriquecer o debate. Depois, em sendo aprovada na CCJ, vai para a comissão especial, onde deve ocorrer um maior número ainda de audiências públicas. Ela vai discutir o mérito da proposta, não é? Eu acho que é do processo legislativo, não é? As audiências públicas, o debate, convidar as mais diversas pessoas que têm os mais diversos pensamentos para estabelecer o contraditório e daí tirar assim uma síntese. Acho isso bacana. Agora, me permita divergir dos colegas novamente. No meu sentir, essa proposta de emenda constitucional é do interesse da sociedade. O Ministério Público é contra por questão corporativa. Ao Ministério Público, que sempre desejou comandar as polícias no Brasil, não interessa ter uma polícia forte e com independência. Questão corporativa. O Judiciário não é contra, me permita o deputado Aloysio, não é contra. Nós temos um ministro do Supremo, muito respeitado por todos nós, que se manifestou contrariamente. Daí dizer que o Judiciário é contra, tem uma distância. Agora, essa PEC pode consultar a sociedade, fazer uma pesquisa amanhã. Se a sociedade não apoia a independência da Polícia Federal. Claro que apoia. Independência. Estão vendendo uma independência equivocada. A autonomia da Polícia Federal.
Claro que a sociedade apoia. Claro. Autonomia Até investigativa. Até porque essa autonomia hoje está sendo garantida pela própria sociedade. Sim. E essa sociedade deseja que essa autonomia, hoje garantida por ela, seja uma garantia institucional. O deputado Aloysio... Essas questões são internas. O deputado... Não, isso não é interno, não. É interesse da sociedade. A questão interna está dividida por questões corporativas internas. Mas quando você sai dos limites da Polícia Federal, é diferente. A sociedade tem outra visão. Bom, o deputado Aloysio disse algo com muito acerto. Não é? Hoje nós temos um modelo de desencontros. O governo federal tem 3 polícias, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Os estados têm 2 polícias, as polícias civis e as polícias militares. E principalmente no âmbito dos estados, muitos desencontros. Eu pergunto, no meu sentir, ciclo completo vai resolver isso? Não vai. Na minha visão, não vai. Agora, polícia única vai. Nós vamos ter um único comando, um único planejamento, uma única doutrina, um único orçamento. Aí eu acho que nós vamos avançar. Agora, ciclo completo, me permitam os colegas, eu acho que nós vamos fomentar ainda mais a disputa entre as polícias. Por que no âmbito federal, diferentemente do âmbito dos estados, onde as polícias se digladiam mais, isso não ocorre com a frequência que nós... Porque está muito definido, de forma muito distante, o papel de cada uma das polícias da União. No estado... As polícias têm papel definido, mas que se interagem. No ciclo completo, vai estabelecer uma concorrência, uma disputa pelo local do crime, pelo cadáver e daí por diante. Vai piorar. Agora, se nós tivermos uma só polícia, uma única formação, uma única doutrina, um único comando... Eu concordo. Único comando, nós vamos avançar. Possivelmente uma carreira. Exatamente, uma carreira. Nós vamos avançar. A carreira por si só não resolve. Agora nós temos um conjunto policial, onde a carreira pode estar dentro, aí acho que nós vamos avançar. Deixa eu fazer Aí nós temos uma convergência. É porque é o seguinte... Olha só para te responder, a Associação Nacional dos Peritos Criminais, Associação dos Peritos, ela fala exatamente, ela tem uma nota técnica dizendo que é contra. Quando você tem alguma dúvida, na polícia, na investigação, você manda para a perícia, para fazer uma perícia. Isso, como a perícia está falando aqui, eu vou dar aso a que a perícia manifestou, dizendo que falsamente propagandeada como PEC da autonomia da PF, quando na verdade deve ser chamada de PEC da autonomia dos delegados de polícia. Mas isso é questão corporativa. É só ler. O texto não fala isso, é a perícia. Né? E por que a PEC da polícia não é chamada de corporativista? Claro que é. É a PEC da... Claro que é, estão querendo também autonomia, mesma coisa. E aí revela-se as contradições. O Ministério Público quer autonomia para eles, a perícia quer autonomia para eles e são polícia, mas a polícia não pode ter autonomia. Mas a minha prova é o cidadão que está me escutando está compreendendo, não é uma contradição. E os senhores iniciaram um debate que dá outro programa, né? Que é a questão da polícia única. Que é muito interessante, mas de qualquer maneira eu acho que vai haver uma convergência com relação a esse tema, né, João? Com certeza. Ficou interessante, pena que ficou para o final, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os senhores. Né? É um debate difícil e muito importante, eu acho que foi bastante esclarecedor. Né? Muito obrigada a você também que nos acompanhou aqui até agora. A Expressão Nacional de hoje termina. Se você quiser rever ou compartilhar este ou qualquer um dos outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. E nós também estamos no YouTube. Na próxima semana, nós vamos discutir o teto de gastos públicos que deve ser votado na Câmara. Em breve. Muito obrigada pela audiência mais uma vez e até a próxima. Você sabia que a Defensoria Pública existe para garantir o seu direito? Está lá na Constituição. E se o seu direito não está sendo respeitado, você pode procurar um defensor público. É ele quem garante o acesso à justiça para os necessitados.